Gênese no lar, Evangelho no coração. Manhã de segunda-feira, 20 de abril de 2020. Rogamos ao nosso Senhor da vida, Pai Celestial, as bênçãos deste encontro. Que possamos, sintonizados com os Espíritos amigos, com Jesus, o Mestre de nosso caminhar, para que a mensagem da manhã cale fundo em nossos corações. Tema do encontro: orientação e conduta. Vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 17, intitulado Sede perfeitos. Vamos abrir esse capítulo nos deparando com um belíssimo estudo doutrinário, onde Allan Kardec apoia os comentários e as mensagens no pilar da afirmativa de Jesus, que consta no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no verso 48. Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Agora, o item 9 do Evangelho, nós vamos nos deparar com um comentário feito pelo espírito Cardeal Marlotte, em Paris, 1863. O texto, intitulado Superiores e os Inferiores, diz assim: a autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas aquele que se ache dela investido. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar, nem conforme o supõe a maioria dos potentados da terra, como um direito, uma propriedade. Aliás, Deus lhes prova constantemente que não é nenhuma nem outra coisa, pois que deles a retira quando lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria inalienável. A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence, quando lhe pode ser tirada em seu consentimento, ou sem o seu consentimento. Deus confere a autoridade a título de missão ou de prova, quando o entende, e a retira quando julga conveniente. Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre o seu servo, até a do soberano sobre o seu povo, não deve olvidar que tem almas a seu cargo, que responderá pela boa ou má diretriz que dê aos seus subordinados, e que ele, ou que sobre ele recairão as faltas que estes cometam. Os vícios a que sejam arrastados em consequência desta diretriz, ou dos maus exemplos, do mesmo modo que colherá os frutos da solicitude que empregar para os conduzir ao bem, todo homem tem na terra uma missão, grande ou pequena, qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Falseá-la em seu princípio é, pois, falir ao seu
desempenho. Assim, como pergunta ao rico, que fizestes da riqueza que nas tuas mãos devera ser um manancial a espalhar a fecundidade ao teu derredor, também Deus inquirirá daquele que disponha de alguma autoridade: que uso fizestes dessa autoridade? Que males evitaste? Que progresso facultaste? Se te dei subordinados, não foi para que os fizesse escravos, para a tua vontade, nem instrumento dóceis aos teus caprichos ou à tua cupidez. Fiz-te forte e confiei-te os que eram fracos, para que os amparasses e ajudasses a subir ao meu seio. O superior que se ache compenetrado das palavras do Cristo, a nenhum despreza, dos que lhe estejam submetidos, porque sabe que as distinções sociais não prevalecem às vistas de Deus. Ensina-lhe o Espiritismo que, se eles hoje lhe obedecem, talvez já lhe tenham dado ordens, ou poderão dar-lhes mais tarde, e que ele então será tratado conforme os haja tratado, quando sobre eles exercia autoridade. Mas, se o superior tem deveres a cumprir, o inferior ao seu lado também os tem, e não menos sagrados. Se for espírita, sua consciência ainda mais imperiosamente lhe dirá que não pode considerar-se dispensado de cumpri-los, nem mesmo quando o seu chefe deixe de dar cumprimento aos que lhe correm, porquanto sabe muito bem não ser lícito retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não justificam as de outrem. Se a sua posição lhe acarreta sofrimentos, reconhecerá que sem dúvida os mereceu, porque provavelmente abusou outrora da autoridade que tinha, cabendo-lhe, portanto, experimentar a seu turno que fizera sofressem os outros. Se vê forçado a suportar essa posição, por não encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se, como constituindo isso uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença lhe orienta a conduta e o induz a proceder como quereria que os seus subordinados procedessem para com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo, mais escrupuloso se mostra no cumprimento de suas obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe está determinado redunda em prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve ele o seu tempo e os seus esforços. Uma palavra, solicita-o o sentimento do dever, oriundo da sua fé, e a certeza de que todo afastamento do caminho reto implica uma dívida que, cedo ou tarde, terá de pagar. François Nicolas Madeleine, Cardeal de Marlotte. O tema: orientação, conduta
nos visita nessa manhã de uma forma muito especial. Pois quase sempre necessitamos de ouvir as dicas do Mestre. Ele sempre vai dizer: seja bem-vindo a esse espaço de convivência. Porque na verdade fomos nós que um dia levantamos esta possibilidade de procurar ajuda. E ao clamar, ele um dia disse e repete agora: não vos deixarei órfãos. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E quando acolhidos nesse portal que foi linkado, que foi acessado no sentido espiritual da palavra, nós vamos nos deparar com uma nova realidade a ser construída, elaborada. E nós vamos aqui chamá-la de futuro. Progresso. Conquistas, sob o ponto de vista íntimo. E então, nós vamos descobrir que é necessário compreender os motivos, inclusive que caracterizam a dor, que fomentam o desconforto, e foi este o platô principal chamado dor que criou toda essa circunstância de estarmos diante da verdade. Próximo do Mestre, falando do Mestre, expressando o Evangelho, a gente deixa um pouco o narcisismo, o interesse pessoal. Para uns pode ser um ato religioso, pragmático, disciplinador, mas sobre o ponto de vista filosófico, isso significa agir em busca da solução, com sabedoria, se aproximando da verdade e da justiça. E o Mestre exerce autoridade. E essa autoridade, ela não foi dada por Deus no seu sentido: faça isso, meu filho. A autoridade, sob o ponto de vista da teoria moral espírita, ela vai sendo trabalhada e conquistada. Aqui nos dias atuais se chama meritocracia. Seja a designação que queira dar, não confundamos as palavras com a história, com o momento em que elas são aplicadas. Busquemos o sentido das palavras. Então são conquistas. E Jesus implementou: vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. 13 de João 13, ou 33, melhor dizendo. Então, nós vamos aqui verificar que o texto sugere que existem almas que trabalham com essa autoridade para ajudar outras que necessitam de orientação. Exemplos, esclarecimento. E é exercer autoridade, sob o ponto de vista ético, moral e espiritual, enseja muitas responsabilidades. Porque, diga-se de passagem, ao atingir esse ponto, o indivíduo já compreendeu que ele, para estar bem consigo mesmo, ele opera com a necessidade, com as circunstâncias do encaminhamento daqueles que estão sob sua tutela.
Ele vai exercendo uma liderança cristã, que não é impositiva e nem é temporal. Portanto, não pode ser apressada, dominadora, constrangedora, usando de forças que caracterizam o mundo primitivo. Então é complexo exercer esta atividade de condução, que nós poderíamos até ajustar mais republicanamente falando, facilitando. Esta é a grande dica. Então Jesus representa oportunidade, Jesus representa escola, o livro, amigo, consolo, conselho, impedimento, porque o mestre diz para o aluno: você precisa de cumprir a sua tarefa. E ele, ao definir, ele também coloca a prova, para que a gente possa responder à prova dizendo: eu aprendi, ou eu preciso de mais lições. Essa conjunção de ideias, esse debate, ele é muito importante, porque quando na posição de liderados, de educandos, é necessário exercer a força de vontade no que remonta a compreender a necessidade da educação e o papel daqueles que exercem a influência moralizadora sobre nós. E não refutar, baratear, rebelar. Nossa, isso é muito comum os jovens diante dos pais, porque não podem fazer na escola, né? Em tese, porque se fizer, ele pode ter problemas. Mas nos pais, onde a educação é permissiva, o filho fala mais alto, grita, lá vem o moralista, ó, que papo chato. Está dentro do princípio da liberdade de expressão? Está. Mas naturalmente se observa que há uma fragilidade na metodologia, no projeto educativo. Porque o educador na Terra, ele é contraditório. Porque o educador, como pai, exercendo qualquer atividade que tenha esse objetivo de conduzir, ele tem que lidar com o princípio que ele escolhe e, ao mesmo tempo, ele tem que lidar com a própria imperfeição. Então, aí esbarra naquela famosa frase: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Porque, geralmente, o indivíduo quer exercer a autoridade na base da força e não do diálogo, da sinceridade. E quando eu falo diálogos verdadeiro, é inclusive em determinados momentos expondo, dizendo destes próprios limites, para que o educando saiba que você também está na caminhada do aprendizado. Então, assim o discurso não é hipócrita, farisaico, quer vender uma imagem social que ela não se coaduna com o discurso. É muito mais simples você sentar à mesa e dizer: eu estou aqui, vida, pessoas, lugares, coisas, eu estou aqui porque sou um aprendiz que não tem uma autoridade, porque eu luto com as minhas imperfeições. Mas nós temos que respeitar e valorizar as coisas como elas são. Então,
eu sou o pai que respeito o filho, mas como um pai exijo o respeito do filho. Então aqui em casa somos todos colaboradores, coparticipantes de um processo evolutivo, mas a cada um segundo as suas obras e suas tarefas. Entendam bem que o assunto não é simples. Ele exige um debate cotidiano. Primeiro, o diálogo interno, avaliação, aonde foi mais, aonde foi menos, o que pode ser feito, mas também um debate coletivo. Estamos aqui exercendo, praticando espiritismo. Qual que é o papel que nós exercemos agora? Gestores que objetivam facilitar. E cada um tem a sua função. Então você tem o dirigente da reunião, você tem o médium, você tem o trabalhador da sustentação, que também é médium, você tem o companheiro do passe, da evangelização, cada um no seu posto. Não pode haver ingerência. Então o gestor do centro não chega para o passista na frente ou diante da tarefa e diz assim: você está fazendo errado. Primeiro ele tem que verificar se ele ofereceu recurso para o ensinamento. Segundo, o passista está colocando em prática, está lutando com as próprias imperfeições. Terceiro, o respeito, a fraternidade, a amizade, para no momento oportuno você chegar para o passista e dizer: e aí, meu irmão, como é que está a vida? Como é que está o passe? Está feliz? Tem estudado? Você já viu o assunto sobre técnica do passe? Será que o grupo está sintonizado com os bons propósitos, com a orientação da casa? Você tem N maneiras de você caminhar para chegar no objetivo. E já em alguns casos, vem cá, vamos rever conceitos? Então depende da relação, da circunstância, depende da interação, da clareza dos propósitos. Eu falei da família, do lar, falei do centro espírita, mas isso encaixa em toda relação. Num casamento, nós estamos repassando todos os princípios que fundamentam o casamento? Nós estamos debatendo sempre quais são as possibilidades, as funções, a colaboração, a responsabilidade? Eu estou falando aqui, o casamento é 2. Ah, mas tem um casamento grupal, sim. Mas aqui o assunto é direto. Então nós precisamos de rever, porque senão vai no empirismo e daqui a pouco a escola perde o valor, a lição mais ainda, e cada um por si, Deus para todos. Chuta o balde, abandona a responsabilidade. Porque numa relação muitas vezes a gente se acha dono, autoritários, presunçosos. Na hora do diálogo, o diálogo não é fraterno, então é cada um apenas defendendo o próprio ponto de vista. Não há aquele movimento de vamos aprender juntos. O evangelho no lar, a lição, ó, tá vendo? Essa é para você. Não, essa lição é para mim e para você. A lição é para nós. Então ninguém tem o direito de apontar o dedo na ferida do outro. Aliás, isso é deselegância, isso é desrespeito. Então, quando nós estamos na condição de coordenados e como agora cidadãos, nós somos coordenados pelos órgãos públicos, pelas decisões do governo. Vocês já observaram como que nós promovemos muito mais a balbúrdia, a desordem, do que seguir as dicas?
Então, sobre o ponto de vista social, a gente diz, luta, faz discursos belíssimos, que vivemos num país democrático. Porque as eleições tem isso e tem aquilo, mas a gente daqui a pouco arrepende porque elegeu, daqui a pouco eu vou promover um movimento, um levante contra o diretor, isso não está bom, mas fomos nós que optamos, fomos nós que nos responsabilizamos. Enfim, em todos os ambientes nós estamos sendo chamados para exercer uma tarefa, uma missão. E quando o Evangelho fala sobre obediência, sobre resignação, como a gente veio de um mundo de submissão, nós temos muito mais tendência a rasgar essa obediência, essa resignação, falando que isso é papo de religioso, que Jesus que Jesus propõe um mundo completamente diferente ou utópico, comparando com a realidade, significa que a gente não está entendendo realmente qual é a proposta. Porque o Evangelho, ele não propõe que a gente saia para o mundo para renovar o mundo lá de fora. O Evangelho está dizendo assim, dialoga com você mesmo e melhore a sua vida. Porque administrando você não vai sofrer tanto. Você não vai estar sujeito a uma decisão de fora que venha a desestruturar tudo que você construiu durante anos e anos e anos. Então a crise, ela na verdade pode ser analisada como uma porta que se abriu para o mundo novo. A questão é que, quanto sociedade, a gente prega, deseja, faz música, faz movimento sobre um mundo perfeito. Mas pouquíssimos abrem mão do mundo antigo. Ruptura é uma das palavras mais complexas sob o ponto de vista psicológico. Porque romper com o que não vale é uma tarefa muito mais difícil. Porque assim a gente acredita e assim a gente alimenta o fantasma. Enquanto Jesus diz que o mundo novo, ele é conquistado pelo coração. É pelo sentimento. Fazer adesão a esse mundo novo pode ser mais simples do que a gente imagina. Porque ele não tem exigências. Ele conclama a entrega. Mudar de nível vibracional, mental, sentimental. Orientação e conduta. O Evangelho propõe nesse momento tão especial da nossa caminhada evolutiva. Gênese no lar. Um momento de se sentir como filho de Deus, que nos envolve e está em toda parte. É o amor supremo, a divina bondade, a plena justiça, a beleza espetacular do universo, a magnitude da vida. Jesus sintetizou dizendo: Deus é luz. E essa luz contagia, aquece de uma forma imperceptível. Jesus, tu dissestes que também é a luz. Mas como é bom também ouvir de ti que somos luz. Ajuda-nos, Senhor, para não andar em trevas.
nos dê força para superar a ignorância, a falta de elementos, informações. Ajuda-nos, Senhor, a superar, a libertar, a voar, poetizar, cantar, encantar, amar. Obrigado, Senhor, por esse dia. Dá-nos, Senhor, a esperança, e a caridade seja o pilar da nossa fé. Que esta comunhão de bons propósitos, de sentimentos puros, possam nos auxiliar na vitória definitiva sobre nós mesmos. Ave Cristo, Senhor.